Olá, bem-vindo ao canal. E hoje nós vamos tratar dessa verdade. A propriedade deve ser privada. Bom, em contexto. Em 423-347 a.C., Platão afirma em A República que, pelo bem comum, os governantes devem manter a propriedade coletiva. Em 250 d.C., na lei romana clássica, a soma dos direitos e poderes de uma pessoa sobre uma coisa chama-se domínio. Em 1265 a 74, Tomás de Aquino diz que ter posses é natural e bom, mas a propriedade privada é menos importante que o bem público. Em 1689, John Locke diz que o que você cria com o próprio trabalho é seu de direito. Em 1848, Karl Marx escreve o Manifesto Comunista, defendendo a total abolição da propriedade privada. A propriedade privada é fundamental para o capitalismo. Karl Marx observou que a riqueza gerada pelo capitalismo dá às sociedades uma imensa coleção de mercadorias que são privadas e podem ser comercializadas para dar lucro. As empresas também são propriedade privada e têm fins lucrativos, em um mercado livre. Sem a ideia de propriedade privada, não há possibilidade de ganho pessoal. Não há nem razão para entrar no mercado, na verdade. Propriedade abrange uma ampla gama de coisas, de bens materiais à propriedade intelectual, como patentes ou texto escrito. Ela faz parte de áreas que nem os economistas do livre mercado defendem, como a escravidão, em que as pessoas são mercadoria. Do ponto de vista histórico, a propriedade material se organizou de 3 modos diferentes. Primeiro, tudo pode ser coletivo e usado por quem desejar, com base na confiança mútua e no costume. Foi assim nas economias tribais e ainda é assim para os Warananis, na Amazônia. Segundo, a propriedade pode ser mantida e utilizada coletivamente, a essência do sistema comunista. Terceiro, a propriedade pode ser particular, e cada pessoa é livre para fazer com ela o que quiser. Este é o conceito central do capitalismo. Os economistas modernos tendem a justificar a propriedade privada pragmaticamente, com o argumento de que o mercado não pode funcionar sem alguma divisão de recursos. Os primeiros pensadores encarnavam a propriedade de uma perspectiva moral. O filósofo grego Aristóteles afirmou que a propriedade deve ser privada. Ressaltou que, quando a propriedade é coletiva, ninguém assume a responsabilidade de mantê-la e melhorá-la. Além disso, as pessoas só podem ser generosas se tiverem algo para dar. Sem dúvida, é melhor a propriedade ser privada, mas o seu uso comum e a função especial do legislador é criar nos homens um temperamento benevolente. Fecha aspas para Aristóteles. No século XVII, toda a terra e as moradias na Europa pertenciam de fato aos monarcas. O filósofo inglês John Locke, porém, defendeu os direitos individuais, dizendo que, como Deus nos deu o domínio sobre o próprio corpo, também temos domínio sobre as coisas que fazemos. O filósofo alemão Immanuel Kant declarou depois que a propriedade privada é uma expansão legítima do indivíduo. Outro filósofo alemão, no entanto, rejeitou inteiramente a propriedade privada. Karl Marx insistiu que o conceito de propriedade privada nada é mais que um meio pelo qual o capitalista expropria o trabalho do proletariado, deixando-o na escravidão e o exclui. O proletariado é, na verdade, apartado do grupo seleto que controla toda a riqueza e poder. Em toda a sociedade moderna, algumas coisas são compartilhadas como propriedade coletiva, como ruas e parques. Outras, como carro, são propriedade privada. Os direitos de propriedade, ou posse legítima, em geral, conferem ao dono legítimo exclusivo sobre dado recurso, mas nem sempre é assim. O dono de uma casa em um bairro histórico, por exemplo, não pode demoli-la para construir uma fábrica ou um arranha-céu, nem mesmo alterar o uso do prédio atual. Os governos de todos os países do mundo reservam-se o direito de ignorar a propriedade privada quando acham necessário, por motivos que vão de necessidade de infraestrutura a questões de segurança nacional. Mesmo nos Estados Unidos, ferrenhos capitalistas, o governo pode obrigar um proprietário a abrir mão de seus direitos. Porém, a 14ª emenda da Constituição suaviza o golpe ao afirmar que o proprietário deve ser recompensado com o preço de mercado. Bom, para entender o conceito de Aristóteles sobre a propriedade privada e por que ela deve ser privada. Quando a propriedade é coletiva,
Ela impede que as pessoas ajam com benevolência. Elas não podem ser generosas se não têm nada para dar. Ela dá um incentivo pequeno para que os indivíduos negociem e invistam. Ninguém a mantém, todos agem em interesse próprio, pressupondo que alguém tomará conta dela. A propriedade deve ser privada.